Porque os dias estão super quentes. Como o mundo chegou a essa crise climática? Quanto o planeta está esquentando e quanto disso é culpa dos seres humanos? Bom, essas e mais perguntas eu irei te mostrar e explicar o motivo dos dias esse ano estarem tão quentes, que tá um calor. Dióxido de carbono e o efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, é chamado de gás estufa por causa de sua capacidade de reter a radiação solar na atmosfera da Terra como um cobertor e aquecer o planeta, agindo da mesma forma que uma estufa mantém as plantas aquecidas e em crescimento. O CO2 está presente de forma natural na atmosfera e sem ele o planeta seria muito frio para suportar vida. Mas a atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis para obter energia, elevou o gás a níveis perigosos, aumentando a espessura desse cobertor a ponto de a Terra esquentar. Cientistas estimam que antes da Revolução Industrial os níveis variavam naturalmente, mas nunca ultrapassaram 300 partes por milhão. Em 1958, quando as medições começaram, foram registradas 330 partes por milhão. Atualmente, segundo a Agência Americana Oceânica e Atmosférica, a concentração de CO2 na atmosfera é de aproximadamente 400 partes por milhão. Além de serem mais altos do que em qualquer ponto da história humana, a taxa em que esses níveis aumentaram mostra que os humanos são a causa de estar muito quente. Durante as variações naturais, no passado distante, a quantidade de dióxido de carbono levou milhares de anos para mudar. Agora a ação humana aumentou os níveis em menos de um século. Muito isso também devido ao crescimento da Revolução Industrial, as empresas foi fabricando mais coisas, com isso vem a consequência de desmatamento e lixo em todos os lugares. Quanto o planeta está esquentando? Cientistas têm medido a temperatura ao redor do globo de forma confiável desde 1850 e várias instituições governamentais e acadêmicas independentes rastreiam esses dados para nos fornecer as temperaturas médias globais. As agências usam métodos diferentes e trabalham separadamente, mas todos esses conjuntos de dados dizem a mesma coisa. O planeta está esquentando e cada ano que se passa ele esquenta mais e mais em relação ao ano anterior. Os últimos 5 anos foram os 5 mais quentes desde 1850 e 18 dos 19 anos mais quentes ocorreram desde 2001. A tendência de aquecimento aumentou rapidamente desde os anos 1970. A temperatura média global aumentou pouco mais de 1 grau Celsius desde a década de 1880. Isso nos coloca a mais de 2/3 do caminho até o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius, que foi estabelecido no Acordo Climático de Paris em 2015. Embora 1 grau Celsius possa não parecer muito, essa diferença desequilibra vários processos da Terra. Os humanos prosperam em uma temperatura global consistente e agora ela está mudando. Pense na temperatura do seu corpo quando você tem febre de 38 graus ou mais. E isso significa que algo não está certo e que tem algum defeito acontecendo. De acordo com a NASA, a Groenlândia está perdendo cerca de 286 bilhões de toneladas de gelo por ano. Quando você tem ideia do que é 286 bilhões de toneladas? Porra! Tudo isso? Derretimento do gelo polar. A mudança climática ocorre com mais rapidez lá nos polos, onde as temperaturas sobem 2 vezes mais rápido que o planeta como um todo. Isso está causando grandes mudanças na paisagem polar, ou seja, o derretimento do gelo nos oceanos e nas camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica, que são o Polo Norte e o Polo Sul. A cada década há cerca de 13% menos cobertura de gelo. O volume do gelo marinho é menos da metade do que era há 20 anos atrás. O impacto da falta de gelo fica evidente em lugares como o Alasca, onde tem aumentado a morte de peixes e animais, e as inundações costeiras.
De acordo com a NASA, a Groenlândia está perdendo cerca de 286 bilhões de toneladas de gelo por ano, enquanto a Antártida retalha cerca de 127 bilhões de toneladas de gelo. Ambos os mantos de gelo mostram taxas crescentes de perda na última década. Mas para você ter uma ideia, a Antártica é muito mais grande que a Groenlândia. E mesmo assim, a Groenlândia ainda perde quase mais que o dobro de gelo da Antártida. É verdade. Aumento do nível do mar. Com certeza você já deve ter visto aquele professor de geografia falando lá do aumento do nível do mar em relação ao derretimento das geleiras. É claro. O impacto mais generalizado das mudanças climáticas é o aumento do nível do mar em todo o mundo. Uma combinação de placas de gelo derretidas, geleiras e uma expansão da água à medida que aquece faz com que o nível médio global do mar subisse mais de 20 centímetros desde 1900, com quase metade desse aumento ocorrendo nos últimos 25 anos, que foi basicamente ali perto da entrada do século XXI. As projeções mostram que os oceanos aumentarão em média de 0,3 a 1,2 metros em todo o globo até o ano de 2100, o que exporia de 30 a 60 milhões de pessoas em todo o mundo a inundações, supondo que o aquecimento global vai se manter em 1,5 graus Celsius, isso se não aumentar. Mas não é preciso esperar até 2100 para ver os impactos de elevação do nível do mar. As comunidades no sul da Flórida já estão inundando muitas vezes por ano durante as marés altas diárias e estão lutando com os custos desse problema. Aquecimento dos oceanos. Os oceanos do mundo estão aquecendo a um ritmo acelerado. O oceano é a memória das mudanças climáticas. Cerca de 93% do desequilíbrio energético da Terra acaba no oceano. Eles passaram por mudanças consistentes desde o final dos anos 1950 e ficaram muito mais quentes desde 1960, com 2018 sendo o ano mais quente já registrado, seguido por 2017 e em seguida 2015. Ou seja, 2021 ainda não está mais quente que aqueles anos, pois teve a época que em julho ou junho, se não me engano, que tava muito frio, fez até neve esse ano lá em alguns, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Inclusive eu fiz até um vídeo aqui da menores temperaturas já registradas no Brasil. Mano, nem parece que é Brasil. Se você quiser assistir, vai lá depois, clica nesse vídeo aqui, que eu também vou deixar no final aí pra você assistir. Águas mais quentes levam a um aumento nas chuvas, levando a tempestades mais duradouras e intensas, furacões mais fortes, inundações costeiras perigosas e perda de gelo marinho. Se os humanos não fizerem nada para mitigar a mudança climática, o aquecimento na parte superior do oceano será 6 vezes maior em 2081 e 2100 do que o aquecimento total do oceano nos últimos 60 anos. Impactos da crise climática na saúde. A crise climática pode interromper e reverter o processo feito na saúde humana no século passado, dizem os especialistas. O aumento das temperaturas globais pode levar a muito mais mortes do que as 250 mil por ano entre 2030 e 2050, que a Organização Mundial da Saúde previu apenas 5 anos. As temperaturas mais altas trazem mais doenças transmitidas por insetos e casos da malária, diarreia e estresse por calor, defeitos cardíacos e até mesmo desnutrição. Ou seja, mano, é importante que você beba muita água nesse calor. Beba simplesmente quase o dobro, porque tá muito calor esses dias. É verdade. Escassez de alimentos. Cerca de 1% das calorias dos alimentos já foram perdidas na produção global de alimentos devido ao aumento das temperaturas. Isso significa uma grave perda de nutrientes alimentares para cerca de 50 milhões de pessoas. Os níveis crescentes de CO2 também tiveram um impacto negativo sobre o valor nutricional de certas culturas, como o arroz, e a crise climática reduziu o rendimento delas. Também impactou negativamente o desenvolvimento das flores, fazendo com que as abelhas e borboletas que dependem do pólen das flores sejam ameaçadas pela crise climática.
Bom, galera, e esse é o motivo por os dias estarem tão quentes assim. O importante é que você beba água. Tome cuidado com esse calor. Bom, espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo e foi importante para você, eu peço de coração mesmo que você clique aqui no botão do like, se inscreva no canal para ficar por dentro aqui de vários outros conteúdos em relação a planeta, o universo, tecnologia, animais e natureza e várias outras coisas interessantes. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Abraço e até a próxima.